Quarta-feira, nossa live de toda quarta-feira, estamos aqui intensamente trabalhando para que vocês tenham mais conteúdo. Se você está assistindo o replay, muito obrigado. Se você está entrando ao vivo agora, manda aí o seu bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Priscila, bom dia, deve ser Simone, né, que é Mone. Bom dia pessoal, uma quarta-feira que eu vou ter um desafio muito grande, fica aí até o final para você descobrir qual é o nosso desafio do dia. Quem quiser imaginar, hoje é um dia de cirurgias, quem quiser tentar acertar, pode colocar aqui, mas hoje temos duas cirurgias, mas a primeira é um grande desafio, é uma cirurgia que a gente é apaixonado, uma cirurgia que é encantadora, mas hoje ela é mais do que só uma cirurgia que traz benefício estético e emocional para uma paciente. Quem imagina o que pode ser? Bom dia pessoal, eu não tenho pedido para vocês mais, mas hoje eu vou pedir, né, porque eu acho que o conteúdo dessa live vai ser bem interessante. Então vou pedir para vocês distribuírem esse conteúdo para as pessoas. Como que eu vou pedir isso? Para vocês irem aqui nesse aviãozinho que tem aqui do lado, ó, nessa setinha, clicarem ali, porque isso vai abrir a lista de contatos de vocês e vocês enviarem para pelo menos 10 pessoas, tá? Hoje a gente tem uma desafio. Bom dia, Beleza e Plástica, um dos Instagrams com mais informação sobre cirurgia plástica. Obrigado, Mari, por estar aqui. Toda quarta, pessoal, toda quarta e toda sexta, das 7 às 7h30 mais ou menos, a gente faz essa live. E eu vou contar para vocês então qual é a cirurgia desafiadora do dia de hoje. Vocês têm visto a gente falar muito sobre Lipo HD Renuvion, visto a gente falar sobre prótese de recuperação rápida, mastopexia, que é uma das cirurgias que eu acho que vai mais explodir a quantidade de mastopexia no mundo, porque a gente já tem visto muita mastopexia, né? Mamas que foram muito volumosas e que cederam e as pacientes querem diminuir agora, pessoas que amamentaram. Então eu tenho um público muito forte de mulheres novas que querem colocar implante e de mulheres novas que ou já amamentaram ou estão com seus 30 e poucos anos, colocaram o implante e a mama cedeu um pouco. Então a gente faz muita mastopexia. Obrigado, Mari. Então, gente, é o seguinte, cirurgia de hoje, além dessas, outra que vocês venham falando muito, é sobre rinoplastia. A gente faz bastante rinoplastia. Sempre que eu faço rinoplastia, eu faço com o Dr. Edio junto, que é um otorrino de excelência, né? E que todas as minhas rinoplastias eu faço com ele. A gente gosta de trabalhar junto, funciona bem. Eu sempre trabalho com um auxiliar, né? Em todas as cirurgias da cirurgia plástica eu faço com um cirurgião plástico, a doutora Sabrina, a cirurgia plástica da minha equipe. Provavelmente em breve vou ter uma segunda pessoa fixa. E vocês já viram a doutora Carolina Duran de vez em quando conosco. E em breve devemos ter alguém fixo mesmo. E hoje vamos fazer a rinoplastia junto com o doutor Edio. E por que é um caso desafiador? Porque essa paciente é uma paciente que teve uma doença no nariz e que não descobriam o que era. Ela veio para mim contando uma história já longa, de bastante sofrimento que ela teve, porque ela começou a ter um problema no nariz que começou a destruir a estrutura do nariz dela. E como era difícil de fazer o diagnóstico, o tratamento foi difícil, até realmente acharem algo que parasse esse consumo da cartilagem do nariz dela. Essa doença foi consumindo a cartilagem nasal. Então hoje ela tem essa parte do nariz totalmente afundado. A gente chama de nariz em cela, é completamente afundado. E isso vem mexendo um pouco com o emocional dela nos últimos anos, obviamente, né? Ela levou algum tempo para descobrir. O diagnóstico foi um diagnóstico assim que a gente chama porque foi descartando outras possibilidades, né? Um diagnóstico de exclusão, se fala em medicina. Então, será que é isso? Aí testava o tratamento, não dava. Testava outro tratamento, será que é aquele outro? Testava outro tratamento. E foi indo assim, até que depois que ela fez um tratamento para tuberculose nasal, ela melhorou. Não conseguiu fazer o diagnóstico mesmo com biópsia, mandou para biópsia, exame, né? E avaliação de bactérias que poderiam estar causando essa infecção. E ela não
não teve um diagnóstico por essa biópsia. O diagnóstico ficou como se fosse provavelmente de tuberculose, porque quando ela fez o tratamento para a tuberculose, durante alguns meses, aí a infecção parou, curou, e ela pôde estabilizar o quadro dela. Depois de um certo tempo, já vi sendo avaliada por mim, foi avaliada por Dr. Edio, foi a São Paulo, foi alguns médicos, né? Aqui outros médicos no Rio, foi a São Paulo ser avaliada por outro médico, e ela foi diminuindo e ficou entre eu e esse médico de São Paulo, que realmente me fugiu o nome agora, porque se eu lembrasse eu falaria com certeza. E aí ela escolheu a nossa equipe para cuidar dela. Então hoje a gente tem a honra de fazer uma rinoplastia totalmente reconstrutora, totalmente estruturada, com cartilagem que vai ser retirada da costela, para que a gente possa fazer a reconstrução de toda a estrutura nasal dela. Ela realmente hoje não tem estrutura nasal nenhuma, e a gente vai precisar estruturar todo o nariz dela. É quase como se a gente construísse um nariz fora, né? Fizesse toda a estrutura do nariz fora, na mesa de cirurgia, e colocasse no nariz dela e terminasse de fixar aqui. Vai ser uma cirurgia muito interessante. A gente está assim preparado para ter hora para começar e não ter hora para acabar. Não estamos preocupados com a hora para acabar, não estamos com pressa. Nós vamos fazer realmente uma rinoplastia totalmente reconstrutora. Então acompanhe, eu espero que seja realmente muito transformador para essa paciente. É lógico que a gente tem limitação de resultado estético, né? O bom para ela, que a gente fica muito feliz, é que a pontinha nasal dela foi preservada na maioria a maioria dos tecidos, na maioria da estrutura da pontinha. Então a gente muito provavelmente vai conseguir dar uma ponta legal para ela, sabe? E vai poder estruturar todo o nariz dela. Então continuem acompanhando aí, que vai ser um caso que a gente vai cuidar com muito carinho, como a gente cuida de todas as pessoas. Mas o dela é um caso que requer um cuidado especial, né? Então, vocês sabem o quanto a gente trata todo mundo de forma especialmente especial. E a gente vai cuidar dela, no caso dela, da mesma forma, cuidar dela não só do nariz, né? A gente tem conversado muito, já fez algumas consultas. Então, alguns casos eles requerem um pouco mais de estudo, um pouco mais de preparação, né? De planejamento, e é o caso dela. E depois disso a gente vai fazer uma cirurgia que é nosso carro-chefe, né? Que é prótese de mama. E vamos tratar os braços de uma paciente também. Eu vi que é difícil a gente comentar os comentários aqui, né? É mais legal aqui se mandarem aqui no balãozinho as perguntas. Mas tem uma pessoa perguntando bastante sobre preço, né? Eu não falo de preço aqui não, tá? Preço realmente você tem que ir à consulta e a gente avaliar o caso. Cada caso merece um tipo de abordagem, e aí o preço é formado de acordo com a necessidade de cada caso, tá? Então, por mais que possam perguntar sobre preço aqui, insistir bastante, eu não respondo sobre preço aqui, tá bom? E quem quiser mandar as perguntas, agora que eu já expliquei como vai ser o caso, vocês já sabem que quarta e sexta eu respondo muita pergunta de vocês aqui de manhã. Pode mandar aqui, ó, no balãozinho as perguntas, porque realmente os comentários vão passando e a gente perde, né? Eu só vi alguém ali perguntando de preço, foi tudo que eu consegui pegar. Mas se vocês quiserem perguntar, mandem aqui no balãozinho, que vai ser um prazer responder as perguntas e tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Mesmo que não sejam de cirurgia plástica, né? Tem gente que quer saber outras coisas, não tem problema, tá bom? Um abraço, doutor Tiago, bom dia. Vamos lá. Todos os casos de mama tuberosa precisam ser corrigidos com mastro? Não. Na verdade, mastopexia não é para corrigir mama tuberosa, né? A mastopexia é para retirar o excesso de tecido de uma mama e elevar a mama, né? A mama que tem uma ptose, uma queda, então a gente faz mastopexia. Mama tuberosa, na verdade, é causada por uma constrição dos tecidos da mama, né? A mama fica assim como que um anel fibroso que aperta e faz com que a mama fique projetada mais na parte central. Então a mama não consegue ter um formato arredondado, geralmente ela fica mais cônica, mais bicuda, né? Uma projeção mais para frente.
e não necessariamente vai ter uma queda. Então, se você não tem uma queda, não tem que elevar a mama por algum motivo, você não tem que pensar em mastopexia. Então a gente pode tratar a mama tuberosa com uma série de táticas e técnicas cirúrgicas para diminuir essa projeção central da mama e deixar um contorno da mama mais arredondado, mais uniforme e menos pontudo, né? Pontiagudo. Então não, nem toda mama tuberosa vai ser tratada com mastopexia, a não ser que tenha uma queda. Se tiver uma queda mamária, se a mama tiver que ser elevada, aí a gente pensa em mastopexia, certo? Vamos lá. Doutor, gostaria de ter um segundo filho. Me aconselha a ter o segundo para depois fazer uma lipo? Não, te aconselho a fazer a lipo antes. Porque quanto mais cedo você fizer a lipoaspiração, mais a sua pele vai contrair. Quanto mais novo ou nova é uma pessoa, mais retração de pele a pessoa faz, mais colágeno tem. Se você passou dos 25 anos, você começa a perder colágeno, especialmente após os 30 anos. Então você começa a perder colágeno, a gente começa a perder colágeno, vai tendo mais flacidez. Então quanto mais cedo, mais magra você fizer a sua cirurgia, maior a sua retração de pele, tá? Se você se for fazer lipoaspiração só depois que você tiver filho, a tendência é que cada vez que você tem uma gestação, você produz hormônios que geram flacidez. Então, se você produz hormônios que geram flacidez, esse hormônio vai distender a sua pele e você vai ter menos firmeza de pele. Como você tem menos firmeza de pele, tem menos chance de poder fazer apenas uma lipoaspiração e aumenta muito a chance de fazer uma abdominoplastia. Ontem, por exemplo, foi uma paciente aí ao consultório, foi lá no fim do dia, foi acho que a penúltima paciente. Ontem a gente fez 8 novas consultas, né? Investimos bastante tempo em cada consulta. Ontem eu fiz uma consulta de um país que eu nunca tinha feito, Finlândia. O paciente está lá na Finlândia e fez uma teleconsulta comigo. Mas essa penúltima paciente é uma paciente relativamente alta, tinha perto de 1,70 m, com um bom desenho corporal. E ela já tinha tido 2 filhos, o mais novo há 14 anos, e ela queria finalmente, porque ela tinha muito medo, passou muitos anos elaborando a ideia de fazer a cirurgia plástica, e apesar de ter filhos já de 16, 14 anos, ela tinha só 37 anos, então ela teve filhos ainda nova, e quando a mulher tem filhos muito nova, a tendência é a pele machucar mais do que quando a mulher tem um filho um pouquinho mais velha já. E aí ela veio com a ideia de fazer uma lipoaspiração, porque ela queria melhorar o contorno corporal, a barriga. E realmente ela era magra, ela tinha um pouco de gordura localizada, mas era magra. Mas quando a gente foi para a sala de exame físico, né, porque o atendimento na minha primeira consulta, quando a paciente chega até mim, a gente faz a primeira parte da consulta no meu consultório, e depois disso a paciente é levada até uma sala ao lado com uma técnica de enfermagem minha, que acompanha desde o início da consulta até o fim, né? E aí essa técnica de enfermagem levou a paciente, prepara a paciente para o exame físico, e aí eu vou lá examinar a paciente. E aí quando eu cheguei lá para examinar, eu constatei junto com ela que ela não tem indicação de fazer apenas lipoaspiração. Ela realmente precisa de uma abdominoplastia, porque ela tem excesso de pele, ela tem sobra de pele. Então, como ela tem sobra de pele, a gente precisa retirar pele. E aí ela ficou um pouquinho triste, porque a abdominoplastia, eu tenho medo de recuperação, como é que é? E aí eu conversei bastante com ela, e eu acredito que ela vai fazer a cirurgia, porque ela tem vontade, ela estava decidida, ela só precisa entender que ela não vai fazer lipoaspiração, que ela vai fazer abdominoplastia. Então, quanto mais tarde faz, que gera mais flacidez, maior é a chance de fazer abdominoplastia. E tem uma outra coisa, né? A melhor paciente para fazer uma lipo, especialmente uma lipo de definição, é a paciente que tem pouca flacidez ou não tem flacidez. Então, quem que é a candidata ideal para uma lipo HD? A candidata ideal é a paciente magra, com pouquinha gordura localizada, com a pele firme, com a musculatura forte. Essa é a paciente ideal. Ah, mas eu estou um pouquinho acima do peso e quero fazer. Se você tiver pouca coisa acima do peso e tiver uma pele firme, ótimo. Ah, eu tenho uma pele que é um pouquinho flácida. Então o que é o ideal? Você fazer protocolos para firmar músculo e pele. Então você vai lá na clínica, vai fazer um
protocolo com o Z-Field, que é para aquela máquina que faz contração muscular, né? Faz 30 mil contrações abdominais em 26 minutos e meia hora. Então você vai lá fazer um protocolo de 8 sessões do Z-Field, vai fazer um protocolo para firmar a pele, que vai incluir lá no nosso MWB Sculpt, né? Que é radiofrequência, mais Ultraformer, mais Z-Field. E você pode também fazer biomodulador, que é o Sculptra, que é o que a gente mais gosta, né? Existe o Radiesse, existem alguns outros. Então você vai fazer um protocolo primeiro para você ficar com força muscular, com uma pele um pouco mais firme, e aí você vai fazer a lipoaspiração de definição, porque se você fizer tentar fazer uma lipoaspiração de definição tendo flacidez, você não vai ter um bom resultado, certo? Então a gente cuida de vocês, não adianta só fazer a cirurgia. Eu poderia ganhar dinheiro à toa, certo? Eu poderia ganhar dinheiro sem pensar no melhor resultado, mas eu jamais vou fazer isso. Eu penso na paciente. Eu preciso dar o meu melhor para vocês. Vocês estão lá indo à clínica MWB porque vocês estão procurando a melhor versão de vocês. Então eu quero oferecer aquilo que eu acho que vai dar a melhor versão de vocês. Então todos os dias eu digo para uma ou duas pacientes que eu não vou operá-las, porque elas ou não têm indicação de fazer, né? Por exemplo, a paciente vai lá e fala: acho que a minha mama tá caída, e eu vejo que a mama não tá caída, que a mama tá bonita, e eu digo: não vou te operar. Como aconteceu com a Eliane, que depois eu vim a operar porque ela teve câncer de mama. Não operei a mama dela, não fez mastopexia, não fez mamoplastia redutora, não botou prótese, nada. Eu disse: vai pra casa, não vou te operar que tua mama tá bonita. E aí 6 meses depois ela voltou me contando: doutor, eu tô com um câncer bem inicial de mama, mas vou fazer cirurgia de mama, queria que o senhor fizesse a minha reconstrução. Eu falei: tá bom, agora a gente faz. E estamos cuidando dela e tá sendo muito legal esse processo também. Então é assim que a gente pensa no bem da paciente, né? Aquilo que a gente pode dar de melhor para o paciente. Se o melhor para o paciente é fazer cirurgia, a gente diz que vai fazer cirurgia. Se a paciente não tem indicação de cirurgia, eu não opero a paciente, porque eu não vou tirar dinheiro da pessoa e ela não ter um resultado. Certo, gente? Então, acima de tudo, a gente tem que ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. E eu vou falar para vocês que a melhor versão nossa é aquela que está próxima de Deus. Então, se você ainda não tem uma vida íntima com Deus, vou te estimular nessa quarta-feira a procurar Deus e conhecer um pouco mais daquilo que Jesus fez e faz por você. Uma boa quarta, acompanhe os stories que hoje eu vou falar bastante sobre essa cirurgia, e eu vi que a minha paciente está aqui na live me esperando ali em cima no hospital. Um bom dia, gente, Deus abençoe, tchau, tchau.